Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Edux para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre do ano de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.edux.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Edux e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. É importante ressaltar que, para uma melhor visualização da apresentação, é recomendável habilitar o modo de tela cheia. Estão presentes nesta videoconferência o Sr. Eduardo Parente, membro do Conselho de Administração da Edux, o Sr. Rossano Marques Leandro, CEO, o Sr. Alexandre Aquino, CFO, e o Sr. Bernardo Lobão, diretor de Relações com Investidores. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Parente, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir. Bom dia a todos, bem-vindo à apresentação do segundo trimestre, primeiro semestre de 2025 da Edux. Como vocês já devem ter visto, hoje é meu último dia como executivo na Edux. O Rossano assume hoje como nosso CEO. Eu, em 16 anos de CEO e muitos conselhos que eu participei, nunca vi uma transição tão bem planejada, tão bem feita para levar a Edux num patamar ainda maior. Né, Rossano? Perfeito, Eduardo. Bem-vindo, cara. Muito obrigado. Eduardo seguindo para o Conselho de Administração, fico muito feliz de assumir essa posição, honrado com todo esse processo de transição super bem feito que o Eduardo falou e muito animado aí para o futuro da companhia e também com o resultado que a gente vai apresentar agora, principalmente quando a gente olha a geração de caixa, que tem sido o indicador mais importante que a gente vem falando com o mercado, né, Eduardo? Pois é, a gente vai ver aqui muita geração de caixa nesse primeiro semestre, uma evolução importante dos anos anteriores, mas também como a gente está construindo um 2026 muito sólido, tanto de um lado de um conservadorismo e reconhecimento de receita que se paga aqui no médio prazo, como do lado de uma captação retomando patamares bacanas de anos anteriores. Vamos olhar os destaques aqui, gente? Então, conforme eu comecei a falar para vocês, né, olha essa evolução de fluxo de caixa aqui, operacional do lado esquerdo do quadro. A gente está passando de 1,5 bilhão nos últimos 12 meses. Quando a gente olha aqui, a geração de caixa, o 613 ali, é acima do patamar superior do guidance que a gente deu para o ano, de 500 a 600 milhões de reais, né? Quando a gente olha aqui embaixo, esse número, gente, isso aqui é bastante importante. A gente não via números como esse desde 2023, uma captação crescendo, não só o tamanho total, mas o mix, como a gente vai mostrar para vocês, melhorando versus anos anteriores, né? E o último, cara, destaque aqui, nesse canto esquerdo, essa renovação digital. Essa renovação digital, ela sempre foi muito abaixo nos trimestres pares do que nos ímpares. No quarto trimestre a gente já viu uma evolução, e agora, de novo, esse número se aproximando num novo patamar que a gente considera de renovação em trimestres pares, né? Perfeito, Eduardo. Aproveitando esse indicador, a queda de 9 dias do PMR, né, para reforçar essa visão do FCA dos últimos 12 meses, já acima, como você falou, do guidance que a gente deu, ou seja, a gente só precisa no segundo semestre ser igual ao ano passado para já estar acima da faixa do guidance, né? E a gente vê um segundo semestre com muito otimismo, né? Captação, a gente veio de trimestres duros de captação, a gente começando esse segundo semestre com números muito fortes de captação, e um cenário de comparabilidade de gastos que é mais favorável também no segundo semestre, né? Então, mantendo toda essa dinâmica que a gente tem, essa disciplina que a gente tem no processo de geração de caixa, de conversão de recebíveis, a gente tem tudo para fazer mais um segundo semestre super forte em geração de caixa e entregar com tranquilidade o nosso guidance. E o BMEC? O BMEC só boas notícias, mais uma vez, né? Vencendo alegria em todos os trimestres, né? Então, com margem super forte, aumentando em 7 pontos percentuais a margem contra o ano anterior, vocês podem ver, e uma captação pós-live de mais 79% contra o primeiro semestre do ano passado, então números de novo super fortes do BMEC. E o semipresencial, que vem sendo destaque no Estácio Wyden, um crescimento
muito forte, ele vem apoiado também pela nova regulação, né, Eduardo? Então, a nova regulação vem regulamentar o nosso segmento que mais crescia e continua crescendo, dando, de novo, mais confiança ainda para a gente no futuro. Né? Bom, antes de a gente começar, acho que era importante, a gente já falou isso no trimestre passado, vamos dar uma olhadinha o que é essa história do reconhecimento da receita mais conservador que a gente anda fazendo. Rossano, explica aí, cara. Perfeito. A gente já vinha comentando no primeiro trimestre, seguimos exatamente a mesma política, a gente vem sendo mais conservador no reconhecimento da receita do aluno não engajado. Então, a gente pegou a estimativa dos últimos anos, o percentual de alunos que se matriculam, mas acaba não engajando com o material acadêmico do curso. Esse é o aluno que apresenta um maior percentual de evasão, obviamente, né, pós-renovação. Então, agora a gente está fazendo uma provisão já no início do reconhecimento da receita desse aluno, reduzindo a nossa ROL, e isso vai melhorar a nossa PDD a partir do segundo semestre, e mais fortemente ainda em 2026, isso sem nenhum impacto caixa, né, Eduardo? É só um conservadorismo no modelo de reconhecimento de receita, melhora a nossa previsibilidade de resultado, reduz volatilidade entre trimestres e vai trazer um resultado recorrente muito mais forte a partir do segundo semestre. Então, na verdade, a gente olha a receita, ela cresceu 3%, se não fosse isso que o Rossano falou, teria crescido 5%, né? E tem um ponto adicional, né? Nós estamos tendo uma adesão ao DIS muito menor, né? O que leva também a uma receita menor, e a gente sabe que mais na frente isso também tende a ser positivo no resultado de PDD e etc. Né? Só reforçando esse tema do DIS, né, a gente vem cada vez dando mais transparência ao produto, isso mostra a maturidade desse produto e a menor evasão do DIS, no mesmo modelo que a gente vinha falando antes de reconhecimento da receita, né, ele reduz a receita no início, ele melhora o processo de evasão, portanto, de PDD no futuro. Também um impacto de caixa neutro, mas, na verdade, um resultado muito mais positivo nos próximos semestres. Né? Então, gente, quando a gente olha aqui o presencial, o que a gente vê? Uma evolução de receita de 7% semestre contra semestre, uma evolução de base também. Esse número aqui é importante chamar a atenção, né? A gente tem um número assintótico, né? A gente via quedas muito maiores no passado recente, agora a gente está começando a controlar isso. Isso aqui mostra muito o acerto da nossa estratégia de evoluir muito para o semipresencial, né? O semipresencial quase dobrando a receita, né, versus o ano anterior, né? Então, um acerto muito grande que a gente falou muito para vocês aqui, estamos entregando. Né? Na hora que a gente olha o EBITDA, tem uma queda de margem assim, mas, de novo, unidades de negócio menores, trimestres que você tem que cortar aqui e ali, isso não é uma coisa que preocupa. Isso é uma coisa que, na hora que a gente olha para o fechamento do ano, a gente tende a ter uma margem muito parecida com o ano anterior. Né? Perfeito, Eduardo. A gente teve alguns deslocamentos de gastos no segundo trimestre, isso afeta pontualmente esse trimestre, mas a gente continua super confiante, né, para o fechamento do ano. A gente vai ver mais detalhadamente no slide de EBITDA, falar um pouquinho mais sobre esses desvios. Boa. Para fechar aqui, a renovação muito estável, já há muito tempo nessa casa de 84, 85, 83. Na hora que a gente olha, ticket médio, isso é importante, gente. Vocês vão lembrar que a gente deu um salto importante de M7 em 2022, depois a coisa ficou um pouco mais estável e agora a gente vê uma retomada aqui muito, muito bacana dentro da unidade presencial. Bom, com relação ao digital, gente, o que a gente vê aqui? Né? A gente mencionou para vocês a estratégia do SEMI, a evolução importante que teve. No Business Plan estava muito claro para a gente que existia a possibilidade, e encaramos isso como positivo, de canibalização. Né? A pessoa hoje entra num polo, antes ela só podia escolher o digital, agora ela pode escolher o digital e o SEMI, que é um produto de maior ticket e custos parecidos com o do digital, margem maior com a gente, como o Rossano mencionou, muito alinhado com o novo marco regulatório. Então, essa canibalização, e eu vou colocar aspas aqui, a gente vê ela como positivo, reflexo natural dela. A receita aqui encolhendo um pouco de um ano contra o outro, a base também andando um pouco de lado. Na hora que a gente olha o EBITDA aqui, existem questões pontuais de trimestres, de novo, a gente não enxerga o EBITDA no fim do ano, a gente perdendo margem versus o ano anterior. Aqui embaixo, o ticket, vocês vão lembrar que a gente fez uma oferta curso todo em 2023 com força, a gente falou para vocês em 2024, acabou, voltamos com M6 e M7, e esse -2, que a gente estava vendo quedas maiores ainda, a gente agora enxerga esse número, esse M7 novo, se refletindo aqui dentro da base, como uma coisa que vai começar a puxar isso aqui para cima. Perfeito, Eduardo. E o grande destaque, acho que, do digital nesse trimestre é o grande crescimento que a gente teve em renovação, né? E o mais legal é que está por trás dessa renovação, né? Que é o incremento de qualidade que vem sendo feito no nosso produto nos últimos trimestres, nos últimos anos, na verdade, né? Muito tempo que a gente vem investindo bastante em tecnologia. Junto com esse investimento em tecnologia vem uma preocupação grande com qualidade, em qualidade em todos os pontos, né? Seja no serviço ao aluno, seja na qualidade do conteúdo passado, na forma onde a gente ensina esse aluno. Isso se reflete em algum momento
na renovação, que é o grande indicador inicial da percepção de qualidade do aluno, né? Então, vocês vão ver cada vez mais a gente falando sobre qualidade, é uma prioridade dentro da organização, cada vez entregar um produto com mais qualidade no final. Mas mais um ponto de captação, que vem ainda mais uma captação pressionada, muito por fatores positivos, como você falou, que é o upgrade, né? O upsell para o semipresencial, mas mesmo assim, mesmo considerando o upsell, quando a gente olha o terceiro trimestre, continua sendo um trimestre super forte para o semipresencial, o digital já mostrando números positivos contra o ano anterior na captação, né? Muito bom, vamos olhar para o IDOMED, gente? O que a gente vê aqui no IDOMED? O IDOMED tem uma trajetória de crescimento contratado, né? Eu lembro que lá atrás a gente mostrava, fazia, vai chegar em 10 mil alunos, já estamos em 10 mil e pouco, né? E ainda tem crescimento contratado. O que isso quer dizer? Tem gente que a turma está entrando ainda e não tem turma se formando, ou seja, não tem lá o quinto, o sexto ano, você tem um crescimento contratado natural dentro daquela unidade, né? E aí um crescimento de 2 dígitos, tanto em cima como embaixo, né? Você olhar aqui, essas 474 vagas novas do ano passado, é uma grande conquista nossa, né? Quem faz as coisas direito, quem cumpre direito às metas que o governo estabelece, quem tem uma relação forte com as prefeituras, tem uma recompensa, a gente tem uma taxa, né, de aceitação de vagas novas bastante superior a todos os outros mercados e a média. Então, essas 474 vagas novas, por exemplo, isso aqui está no primeiro ano, né? Isso aqui vai compondo até isso aqui, se você multiplicar por 6 e se botar o FIES para 7, muito crescimento contratado aqui também, né? Uma evolução de EBITDA, e aí, de novo, muito parecido aqui com o ano passado, de novo, questões pontuais, não vemos grandes diferenças acontecendo esse ano. O ticket aqui, óbvio que a gente tem um mix, né? Que é a hora que você tem entrando muita gente de mais médico, muita gente de interior, né? Você tem um efeito mix, que na hora que você para de crescer nesses lugares, né, que vai acontecer daqui a algum tempo, você tem um efeito de estabilidade, isso aqui volta a crescer em níveis como a gente repassa aqui, a inflação, ou às vezes até mais um pouco com o resto das pessoas. E a renovação, como sempre, bombando ali perto de 100%, né? Perfeito, Dá. Só mais um destaque aqui na margem, né? Quando a gente olha a margem do semestre do IDOMED, está muito parecido, semestre contra semestre, né? A gente acha que são indicadores mais próximos da realidade do que a gente vai ver para o segundo semestre, né? Então, o IDOMED, mais uma vez, vindo super bem, de novo, continuando crescendo, com margens super altas, com a renovação lá em cima, então um negócio que, de novo, continua muito forte, né? Bom, e aí a gente, faz um tempo, separou o IBMEC do IDOMED, né? A gente apresentava tudo premium junto, mas o IBMEC tem se revelado uma grande fonte de crescimento para a gente, e aí ganhou uma relevância dentro do portfólio muito importante, um portfólio que, mais uns quadros para frente, o pessoal vai mostrar como a gente está muito mais premium do que a gente era originalmente, né, e segue evoluindo de forma forte, né? Então, o IBMEC tem um crescimento forte aqui de receita e de base, né, 23% na receita, 17% na base, após, como o Rossano falou, evoluindo de forma muito importante, mas ainda muito incipiente. Quando a gente olha outros concorrentes, a gente tem muito espaço para evoluir aqui. E o EBITDA está evoluindo aí, aqui não, né? Assim, quando a gente olha o Estácio Wider, né, o presencial, o EAD, o IDOMED, a gente está olhando coisas estáveis versus anos anteriores. Aqui não, aqui a gente está ganhando a alavancagem operacional, prédios novos que estão se enchendo, a tendência é ter um ganho de margem importante aqui, né? E, de novo, ticket médio evoluindo bem e uma renovação sempre ali igual ao IDOMED, né? Natural no mundo dos primos, ela ficar ali acima dos 95%. Perfeito. E destacar aqui no crescimento do IDOMED, Eduardo, o crescimento regional, se fortalecendo cada vez mais em São Paulo, né, que é a praça onde a gente tem ticket maior, e a gente cada vez com a marca mais forte nessa região, e também a expansão de produtos, né? O IBMEC sempre reconhecido pelos seus cursos mais voltados à área de gestão, agora ampliando bastante nas áreas de tecnologia, área de direito, que são mercados importantes para a gente continuar nosso crescimento, né? Bom, gente, e aí agora a gente vai evoluir para aqueles quadros financeiros, a gente vai falar de receita, EBITDA, etc. E eu vou chamar aqui o Alexandre Aquino. Alexandre Aquino tem um pouco mais de 5 anos que está aqui com a gente, é uma pessoa muito especial, muito talentosa, muito querida dentro da empresa, se formou no ITA, trabalhou na McKinsey, foi financeiro na Vale, um grande talento dentro de casa. Uma das coisas positivas de mudança, né, que você começa a abrir espaço para gente talentosa na empresa, e aqui não é só mais um exemplo desses, né? Então, bem-vindo, cara. Bem-vindo aqui, Ana. Bom dia, Rossano. Bom dia a todos. Eu estou muito feliz com esse meu novo desafio. Para mim é uma honra e um prazer me juntar à equipe de liderança da Edux, uma equipe competente, formada por pessoas com habilidades complementares e que trabalha conjuntamente de forma muito efetiva. Tem um time super competente comigo essa transição que a gente está fazendo é um sinal muito claro dos acionistas, através do Conselho de Administração, que é uma transição de continuidade.
Continuidade de um legado que a gente ajudou a construir e que certamente estamos comprometidos a dar continuidade. É um legado de proximidade com as operações, um legado de foco na geração de caixa para o acionista, um legado de transparência nos nossos relatórios contábeis e transparência na relação com o mercado e, principalmente, por último nessa lista, mas muito importante, um legado de continuidade da estratégia de alocação muito cuidadosa do capital do acionista. Perfeito, Aquino. Também muito feliz do meu lado aqui de ter você como sucessor. Aquino trabalha junto comigo já há alguns anos. Então, tem toda a capacidade de continuar entregando essa história de 55 anos da companhia, continuar honrando esse legado que a gente tem para o mercado. Muito feliz de ter você aqui. Obrigado, Aquino. Obrigado, Rossano. Vamos falar de receita, então? Vamos sim, vamos sim. Pessoal, apesar de a gente ter tido uma captação do primeiro semestre que foi muito semelhante àquela do ano passado, quando a gente olha em bases comparáveis, a gente cresceu 5% ano contra ano a nossa receita. Esse crescimento, inclusive, teria sido de 8%, não fosse a menor adesão ao dígito dos nossos alunos calouros. Mais uma vez, brilharam nesse crescimento da receita nossas marcas premium, tanto Idomed quanto Ibmec. Quando a gente olha a participação delas no primeiro semestre de 21, era 19% e cresceram para 29%, um crescimento de 50% nesse período de 4 anos. Né? Coisa importante para comentar em relação a esse crescimento é que no caso do Ibmec, esse crescimento foi 100% orgânico e por Idomed, a gente teve apenas alguns pequenos M&As. Olhando para frente, temos ainda um crescimento contratado muito significativo, simplesmente pela maturação dos campos já existentes. Quando a gente olha para os nossos custos e despesas, esse resultado mostra a grande disciplina que a nossa companhia tem em termos da gestão de gastos. Né? A gente pode ver que a maior parte das linhas a gente teve variações positivas versus ano passado, e a gente teve aqui, pontualmente, em D&A e outros, algumas situações que precisam ser explicadas. Né? Rossano. Perfeito. Como todo desvio foi concentrado aqui em D&A, vale a gente dar um pouco mais de abertura, principalmente porque a gente enxerga esse desvio como desvio pontual do segundo trimestre. Quando a gente olha o segundo semestre, já é um segundo semestre muito mais positivo e a gente projeta finalizar o ano muito parecido com o ano anterior em termos de margem. Então vamos entender um pouco de que foram esses principais desvios agora no TRI. O primeiro em contingências, principalmente no legais judiciais, na linha de trabalhistas. Isso é fruto ainda de todo o programa de restauração que a gente fez de 2015 a 2022, né? Principalmente por causa do fim do FIES, depois um pouco no início da pandemia. Os ciclos dos processos legais trabalhistas são ciclos longos, isso ainda vem impactando 2025. Mas a boa notícia é que a gente já está vendo essa curva virar pelos indicadores chaves, né? Então, os indicadores chaves de legais judiciais no trabalhista são principalmente as entradas e o ticket médio. Os dois começaram a curva de virada esse ano depois de uma curva de crescimento muito longa. Esses resultados demoram um pouquinho a aparecer, mas quando você compara semestre contra semestre, o segundo semestre já tem uma comparabilidade melhor com o segundo semestre do ano passado, né? Que foi uma comparação desfavorável quando você olhava o primeiro semestre ainda. Então, é uma linha que deve deixar de ser ofensora também já no segundo semestre. O segundo fator é um fator completamente não caixa, uma variação positiva das nossas ações, acaba impactando negativamente a linha de LP, que é a linha de remuneração de longo prazo dos nossos executivos. Né? Então, isso, de novo, um fator não caixa, que pode pontualmente ser positivo ou negativo em trimestres específicos. E o último fator é um fator de comparabilidade também. O segundo trimestre de 24 foi beneficiado por uma reversão nessa linha e que não aconteceu, obviamente, agora nesse ano. Então, foi pontualmente uma comparabilidade do segundo trimestre. A gente, de novo, não vê essa linha como uma ofensora quando a gente olhar o segundo semestre, certo, Kim? Perfeito, é isso mesmo. Pessoal, quando a gente olha aqui para o EBITDA, né, o impacto que a gente teve em custos nos levou a uma queda da margem. Mas, ainda assim, a gente teve, em bases comparáveis, um EBITDA muito parecido com aquele do ano passado. Sem considerar a menor adesão ao DIS que nós tivemos agora no primeiro semestre. Né? O que nos faz crer que no segundo semestre desse ano a gente vai ter uma margem muito parecida com o que a gente teve no ano passado, no ano acumulado. Perfeito, Kino. Esses dois fatores, na verdade, levam a crer que a gente vai ter um segundo semestre muito mais positivo, que leva o ano inteiro a ter uma margem equivalente ao que foi no ano anterior. Né? E isso muito ajudado, obviamente, por esse crescimento do premium. Né? A gente já tinha visto que esses dois negócios, tanto do Idomed quanto do Ibmec, quando você olha a receita, já valia por 29% da ROL agora. Né? Quando você olha a EBITDA, são os dois negócios com mais margem da companhia, eles chegam a 44% no total, né? Saindo de 29% lá em 21, um crescimento impressionante da participação desses dois negócios, que ajuda a nossa margem no final. Né? Isso leva a gente, então, para o slide do lucro líquido, né, Kino? A gente vê em bases comparáveis um crescimento já de 8% no lucro líquido ano contra ano. Isso mesmo com as margens pressionadas que a gente viu agora no segundo trimestre. Como a gente sabe que esse é um efeito pontual, deixa a gente ainda muito confortável para o resultado de entrega do ano que a gente tem no guidance de 1,7 a R$ 2,00 por ação. Né? Você vê que a gente já está com 1,7, se fossem bases comparáveis estaria em 1,9. Importante lembrar que esse 2,49 está sendo impactado por 37 milhões de impacto negativo da variação da Selic. Dois ajustes que a gente faz para ter a melhor comparabilidade. Um, a gente já falou sobre isso, que é o reconhecimento da receita do aluno não engajado. E o segundo é a migração do financiamento privado, que a gente passou a receber
dentro do semestre a receita, casando o recebimento com o reconhecimento de receita, que é um fator muito positivo para a nossa conversão de caixa. Então, de novo, bastante confortáveis que a gente está indo para o nosso guidance de final de ano. Pessoal, esse slide aqui, ele mostra claramente aqui todo o resultado do trabalho que a gente está fazendo, né? Nos últimos anos, qualquer indicador de geração de caixa da companhia cresceu de maneira bastante significativa. E a gente teve um salto neles nos últimos 12 meses. Dando exemplo aqui no nosso fluxo de caixa operacional, a gente cresceu 65%, passando de 1,55 bilhões de reais. Não é isso, Sossana? Perfeito, Aquino. Quando você olha o FCA, números mais fortes ainda, você mostrando 613 milhões de fluxo de caixa para acionista nos últimos 12 meses. Esse número já está acima do guidance que a gente deu para o final do ano. Então, só olhando agora o fechamento de junho, últimos 12 meses, a gente já atingiu, já ultrapassou, na verdade, o teto do guidance. Então, a gente está muito otimista para esse guidance de fluxo de caixa até o final do ano. E um número super interessante, vocês estão vendo ali em cima, a gente fez uma conta simples de Free Cash Flow Yield, com o preço da ação atual, a gente já atingindo mais de 17% de retorno. Então, isso mostra, de novo, a nossa disciplina, o nosso foco no retorno para o acionista, né? E a gente não teria conseguido esse resultado se não fosse o ótimo desempenho que a gente teve em recebíveis, né? Um indicador aqui que mostra isso claramente é o nosso prazo médio de recebimento, que caiu 9 dias desde o segundo trimestre de 24. Certamente tem muito trabalho da companhia como um todo para fazer esse resultado, então a gente tem melhor nível de renovação, a gente tem melhorias aqui no processo de cobrança e também tem uma forma diferente, né? Uma mudança no modelo de recebimento de financiamento privado. Perfeito. E para fazer a reconciliação desse FCA aqui sobre o saldo de caixa, podemos passar para o slide seguinte. A gente vai ver que os 613 milhões de FCA que foram gerados ao longo do período, né, você tem uma diferença do saldo de caixa, porque a gente usou esse capital dentro do framework proposto dentro do negócio, né, do que a gente falou lá dentro do Dux Day. Então, pagamento de 150 milhões de dividendos mínimo, muito próximo do dividendo mínimo, período, como a gente falou lá atrás. Um programa de recompra de 300 milhões de reais feito abaixo de 10 reais por ação como preço médio, gerando muito retorno para o acionista também. E 116 milhões de M&A também seguindo nossas diretrizes de ser sempre accretive para o negócio, né? Isso chega aos 2,8 bi de saldo de caixa, uma reconciliação aqui com o número final que a gente apresenta, os juros contabilizados ainda não reembolsados. Ele era maior no primeiro trimestre, de 100 milhões, cai agora para 20 milhões, sempre os trimestres pares, essa diferença se aproximando de zero, e é assim que deve ser também no segundo semestre. Quando a gente olha para o endividamento, a gente vê uma queda consistente do nosso spread, chegando a 1% agora no segundo trimestre de 25, com o alongamento que a gente fez da oitava emissão de debênture, num patamar de 500 milhões, com o spread de 0,85, né? Isso tem duas indicações, uma indicação de que o mercado reconhece a solidez financeira da nossa empresa e também que a forma conservadora que a gente gerencia o nosso endividamento permite que a gente use oportunidades de mercado para fazer esses alongamentos com juros mais favoráveis, né? Olhando para a nossa alavancagem, mesmo com todo o movimento que a gente fez de retorno do capital para o acionista por M&A, recompra e pagamento de dividendos, a gente manteve uma alavancagem muito saudável de 1,66 vezes. Essa alavancagem teria caído para 1,41 não fosse aí recompra e dividendos que a gente realizou nos últimos 12 meses. Olhando para frente, a gente não tem nenhuma amortização obrigatória nesse ano e a gente tem aí umas torres de amortização muito gerenciáveis que vão acontecer nos próximos anos. Não é isso, Sossana? Perfeito, Aquino. Só reforçando nossa visão é que a gente continua muito focado nessa redução de alavancagem. Esse é o foco primário do nosso processo de alocação de capital. A gente busca atingir o nível ali de uma vez de dívida líquida EBITDA. Pessoal, chegamos então aqui no slide que traz o nosso histórico de crescimento. Aproveito aqui para agradecer a participação do Aquino. Obrigado, Aquino, por ter participado com a gente. A gente se encontra de novo no Q&A, certo? Obrigado, Sandro. Até daqui a pouco, pessoal. Obrigado. Então vamos olhar aqui para o lado esquerdo, pessoal, o histórico de crescimento de receita e margem de EBITDA, né? Então um crescimento muito consistente, o CAGR da receita de 7% desde 2019 e impressionante a estabilidade da margem de EBITDA, né? Para quem olha de fora, muitas vezes olha só o preço da ação, parece um negócio super volátil, mas a gente vê a estabilidade dessa companhia com o EBITDA mantido em níveis muito altos durante todo esse período, sabendo que teve pandemia ali no meio, diversos percalços que a companhia teve que enfrentar. Continuou crescendo de forma constante, mantendo o EBITDA em margens muito altas, né? Aqui, voltando aqui para cima, a gente vê de novo super destaque o programa de recompra de ações, muito sucesso, como a gente falou nos slides anteriores, com preço médio abaixo de 10 reais, com retorno incrível para o acionista. A gente continuando pagando dividendos, a gente paga dividendos desde o nosso IPO, a gente gosta de destacar isso. Nesse período mais focado em redução de alavancagem, trazendo dividendo para perto do mínimo obrigatório, mesmo assim com grande retorno para o acionista em escala crescente. E o slide que a gente gosta mais aqui, esse gráfico que a gente já falou um pouco lá atrás, né? A gente em 2021 tinha uma geração de FCA negativa em 149 milhões, já atingindo nos últimos 12 meses agora no fechamento do semestre 613 milhões.
Esse é um número que a gente vai sempre destacar porque é o foco do nosso negócio, é onde a gente acha que vai mostrar nossa capacidade de geração de valor para o acionista. Chegamos então aqui nesse slide, a gente traz uma novidade para vocês, a mais nova aquisição do grupo, a Unifametro, uma instituição do Ceará com forte concentração no presencial em Fortaleza, com mais de 8 mil alunos. Essa marca vem se juntar ao guarda-chuva Wyden, que é um guarda-chuva de marcas locais reconhecidas e bem posicionadas, focadas principalmente no Norte e Nordeste e no interior de São Paulo. A gente tem um portfólio muito forte em saúde da Unifametro, isso traz um ticket diferenciado para o grupo, a marca é muito reconhecida não só em saúde, como em outros cursos também. Além disso, um Conselho Institucional 5, a nota máxima do MEC, né, que traz uma robustez institucional muito forte para o negócio. E mais um negócio feito dentro do framework de alocação de capital que a gente divulgou lá no Edux Day, né? A gente tem o EV/EBITDA projetado para 2027, 2,6 vezes, mostrando nossa disciplina na alocação de capital. Além disso, esse negócio traz possibilidades de crescimento futuro com earnouts que foram negociados para vagas de medicina. Vagas que podem ser obtidas tanto na forma de liminares judiciais quanto através do Mais Médicos 3. Se essas oportunidades aparecerem, vão ser fantásticas para a gente. Esse negócio tem certos diferenciais que são importantes destacar. Um deles, o CAPEX já está todo realizado, a estrutura está pronta para receber esse curso até sua maturidade, né? Além disso, é numa região muito forte, forte demanda, forte densidade populacional, forte procura por cadeiras de medicina. E, além disso, vai gerar bastante sinergia com o presencial que já está estabelecido lá, permitindo a unidade a funcionar com uma margem melhor do que a média das unidades de forma geral. Vou trazer aqui uma rápida atualização, né, para a gente falar das últimas aquisições, mostrando de novo e fortalecendo o nosso modelo de alocação de capital. As duas últimas aquisições foram a Newton Paiva e a Edufor. A Newton Paiva é uma instituição de Belo Horizonte, com marca muito reconhecida em todo o estado de Minas, muito focada também em curso de saúde, com quase 20% do market share local de odonto, portfólio todo de curso de ticket elevado e que a gente comprou projetando aqui um EV/EBITDA do ano de 2025 já em 2,2 vezes. Mesma coisa para o Edufor, mas aí uma unidade muito forte já em medicina, né, com curso já performando, a gente projetando um EBITDA de 4,1 vezes para 2027. Vagas ainda não maturadas, ainda vai ter um ciclo mais longo ainda de maturação de Edufor, outro case super positivo dentro do nosso framework de capital. Então, continuamos operando da mesma forma que a gente vinha falando para vocês, de forma oportunística, surgindo bons negócios de M&A, a gente vai executar. Chegamos então aqui a um slide muito importante para o presente e para o futuro da companhia. Algo que já é muito foco nosso no presente momento e vai ser cada vez mais nos próximos anos. Vamos destacar, a gente não costuma, vocês conhecem um pouco da nossa cultura, do nosso modelo, a gente não fala antes de fazer, a gente primeiro espera os resultados acontecerem e vocês vão ver que a gente já tem bastante resultado acontecendo nas nossas iniciativas de inteligência artificial. Primeiro destaque para o modelo de aprendizagem, que é sempre o nosso foco, né? E há dentro do nosso core, melhorando a forma como a gente leva o conteúdo para o aluno, a qualidade do material que chega para o aluno, a forma como eu atingo esse aluno, em que momento eu atingo esse aluno, tudo isso a inteligência artificial amplamente utilizada. Um case mais óbvio aqui de atendimento, que o mercado inteiro caminha, a gente já tendo ótimos resultados, hoje 100% dos nossos atendimentos digitais já sendo suportados pelo uso de inteligência artificial. Um outro case de Martech, também uma área que a gente evoluiu muito nos últimos anos e promete ser uma das que vai gerar mais resultados para a gente futuramente, é a capacidade da gente melhorar o nosso go-to-market, a nossa forma de atingir o nosso prospect através de tecnologia de inteligência artificial. A gente chama essa vertical toda de Martech. Ela vem hoje fazendo diversas contribuições dentro do nosso processo de marketing, destacando aqui uma personalização do conteúdo dependendo do comportamento de cada um dos usuários das plataformas digitais, né? Então, a gente, de novo, espera bastante resultados vindo daí. Outra coisa muito ligada ao nosso core, a gente melhorando a empregabilidade do nosso aluno através de processos de matchmaking do perfil do aluno com o perfil de vagas de mercado, melhorando a capacidade do nosso aluno de achar suas vagas perfeitas. Vamos destacar aqui também uma última matéria que saiu na Forbes, destacando uma das nossas investidas aqui com cursos, um grande case de sucesso na nossa expansão. O CEO Caio Moretti aqui dando um depoimento do uso de uma das ferramentas, a Lovable aqui especificamente, para fazer streamline o processo de lançamento de produtos nossos de forma exponencial, né? Então, a capacidade de lançamento de novos produtos dentro daqui a concurso, dentro de toda a instituição Edux, sendo muito potencializada pela nossa capacidade de uso de ferramentas de no-code e low-code. Vamos destacar aqui alguns indicadores também que a gente tem certeza que foram muito ajudados pelo uso intensivo de IA, né? A gente caindo o nosso CAC com as ferramentas de Martech cerca de 17% de 2021 até 2024,
nossos custos de produção caindo mais de 20% também com o uso dessas ferramentas. E, por último, o número de alunos promotores, mais um fator de contribuição para o nosso NPS, que disparou em todas as marcas, crescendo 7% nesse período, 7 pontos percentuais no período. Então, de novo, muito feliz com a nossa iniciativa de IA e temos certeza que vai continuar ajudando bastante o crescimento da companhia. Passando aqui para a gente, para o tema de ESG, sempre um tema muito importante para a empresa. Nesse último trimestre, a gente teve uma vitória fantástica para toda a organização. A nossa campanha Nigrum Corpus ganhando o Grand Prix em Cannes, com essa campanha que visa motivar tanto a diversidade dentro do mundo médico, do mundo de saúde no Brasil, como também aumentando a consciência das pessoas no tratamento da diversidade dentro do país. Então, mais uma super vitória para o nosso time inteiro de medicina, nosso grupo de ESG, a gente acha que trazendo uma grande contribuição para toda a sociedade. Quem tiver mais interesse pode usar o QR Code para assistir o filme da campanha. Mais um destaque, um programa que é um dos meus favoritos, 25% a mais de alunos no nosso programa de alfabetização. A gente segue na nossa missão de reduzir o analfabetismo no entorno das nossas instituições, a gente colaborando cada vez mais com a sociedade, também com programas de redução de analfabetismo adulto. Voltando agora para os slides aqui que trazem o resultado aqui do trimestre, a gente, na verdade, olhando para o trimestre seguinte, a gente já está com mais de 60% da captação ponto 3 finalizada, e a gente fica feliz de ver esse crescimento de 16%. É um crescimento que a gente não via desde 2023. A gente vinha falando nos últimos trimestres aqui que a gente vinha de captações mais duras, levada por vários fatores externos, e que a gente via essa virada acontecendo em breve. A gente está começando a ver isso agora no segundo semestre, se confirmando esses números até o final da captação, uma excelente notícia para o nosso resultado de segundo semestre. Então, com 60% da captação andada, a gente tem um grau alto de confiança de entender que vamos ter um crescimento relevante da captação já a partir do resultado do terceiro trimestre. E importante a gente ver que, na verdade, obviamente, continua o semipresencial liderando o grande crescimento, mas tanto o presencial como o digital voltando a crescer. O digital, mesmo sofrendo um pouco de canibalização pelo crescimento do SEMI, mesmo com essa perda de alunos para o SEMI, ele isoladamente crescendo 5% ano contra ano. Bom, então, com essa boa notícia de captação, a gente segue aqui olhando as perspectivas para o segundo semestre. Como a gente falou no resultado do segundo TRI, a gente teve efeitos pontuais de gasto que impactaram a margem do segundo trimestre. Quando a gente olha para frente, a gente vê vários desses fatores diluindo e a gente continua muito positivo para a margem de final de ano, fechar muito parecido com o que foi o ano anterior. Vou passar rapidamente pelos principais fatores que levam a gente a ter esse otimismo, né? Primeiro, captação, que a gente já tinha falado, mas os fatores de retenção vêm sendo muito positivos. A gente não vê crescimento de inadimplência corrente, vê uma retenção maior do nosso conteúdo acadêmico, que tem sido muito foco nosso nos últimos anos, a melhoria da qualidade tanto do conteúdo entregue quanto das ferramentas de retenção do aluno. Isso deve trazer melhores resultados para o segundo semestre, apresentando já agora no terceiro trimestre, na verdade. Contingência, que a gente viu que foi um dos principais ofensores do segundo trimestre, principalmente pela base comparativa. A gente vinha num crescimento de gastos do legais judiciais já há algum tempo. A gente vê a estabilização já acontecendo nesse segundo semestre, na base comparativa ano contra ano, a gente para de ter essa linha como um dos ofensores. Isso está claro já na projeção nossa para o segundo semestre. PDD vai ser muito beneficiado no segundo semestre. A gente viu já um resultado positivo no primeiro semestre, só que lembrando que a gente fez o novo programa de não reconhecimento do aluno não engajado, isso reduz a receita do primeiro semestre contra uma melhoria de PDD, já começando no segundo semestre de 2025, mas tendo full results já em 2026. Então, a gente já começa a ser beneficiado em 2025 por esse modelo, principalmente, na verdade, integralmente no segundo semestre. Eu também vou ter um benefício na PDD da menor adesão ao DIS que vocês viram acontecendo, não só no último semestre, mas ao longo das últimas captações. Então, de novo, muito positivos para a PDD do semestre. E D&A também, de forma geral, aqui vocês viram que o principal impacto foi de legais judiciais, mas a gente teve alguns pontos de despesas acima do que a gente esperava. A gente tem um programa de restauração de gastos acontecendo atualmente na companhia que deve trazer mais ganhos ainda para o SG&A nos próximos trimestres, de novo ajudando na melhoria de margem do segundo semestre do ano. Então, continuamos muito positivos para a entrega do guidance com essas alavancas que a gente está listando aqui. Chegando então nas nossas considerações finais, quero primeiro chamar Bernardo Lobão, nosso novo diretor de RI M&A. Muito feliz de ter você aqui. Bem-vindo, Lobão. Bom dia, Rossano. Bom dia a todos. Queria comentar só que eu estou iniciando essa minha trajetória corporativa aqui na Edux, uma empresa que eu tenho, assim, por já ter atuado no conselho, eu tenho muito conforto com os resultados da companhia. Estou muito animado com as perspectivas futuras da companhia. Acho que é uma companhia que tem um propósito muito bacana, né, de trazer uma educação de qualidade para tantos brasileiros. E dizer também que eu espero contribuir bastante com essa visão de investidor para dentro da companhia.
tô muito animado com essa oportunidade. Agradeço ao Rossano e ao Edu pela oportunidade e estou muito feliz em iniciar essa jornada. Muito bom, Lobão. Feliz de ter você aqui, cara. Obrigado. E finalizando a apresentação aqui com considerações fortíssimas, né? De novo, fortíssima geração de caixa nos últimos 12 meses, que já está acima do guidance que a gente deu para o mercado de final de ano, né? Uma estratégia muito focada no retorno ao acionista. Você viu lá o free cash flow yield que a gente já está gerando quando a gente olha os últimos 12 meses também. Companhia muito focada e muito confiante que o segundo semestre vai ser muito melhor ainda do que foi o primeiro semestre, tendo a capacidade de gerar um resultado muito forte até o final do ano. Você vê o FCA de 12 meses, como a gente falou, já acima do teto. A gente vê o novo marco regulatório como um fator novo que vem fortalecer as nossas forças aqui dentro da companhia. O semipresencial, que é um negócio de mais crescimento, vem sendo regulamentado agora. A gente tira um overhang grande que você via com essa visão do mercado financeiro, né? A gente tira um grande overhang do setor, uma eliminação de risco que é muito importante para as companhias que entregam qualidade, como você falou, né? A gente é uma companhia muito preocupada com qualidade. A gente acha que o novo marco regulatório vem direcionar isso e nos deixa muito mais bem posicionados frente a toda a concorrência. A gente está muito animado com a captação que está aparecendo agora de segundo semestre. Como vocês viram, um crescimento de 16%, com 60% da captação já acontecendo. Índice de renovação continua muito forte, que mostra o acerto da nossa estratégia, da qualidade do nosso produto, da nossa estratégia de cuidado e foco no aluno, 100% das vezes, né? E mais uma perspectiva de crescimento em medicina, que você já viu que é um negócio super pujante nosso, a perspectiva do Mais Médicos 3, tendo resultados preliminares já agora no segundo semestre. A gente tem certeza que vai ser um vencedor desse processo. Então, bom momento de chegada, Lobão. Bem-vindo, cara. Obrigado, Rossano. Para finalizar, vou chamar o Eduardo aqui para finalizar junto com a gente. Obrigado, Lobão. Obrigado, Rossano. Obrigado, Lobão. Obrigado, Aquino. Cara, eu acho que foram 7 anos espetaculares aqui. Acho que a gente tinha uma empresa faturava, sem contar governo, 2 bi, passamos de 5. O que a gente se propôs a fazer como grupo, evoluir M&A, medicina e EAD. 82% do nosso EBITDA vem de negócios que não existiam na hora que a gente olha 2017. Então, um grupo nosso de muito sucesso. Rossano, Haroldo, Marcel, Cláudia, Silvio, Aquino, Camila, né? Então, e outros que passaram por esse grupo, né? A gente tem um orgulho danado de trabalhar aqui com muita gente muito legal, entre os 18 mil colaboradores que a gente tem aqui. Então, gente, muito obrigado pela confiança de vocês tiveram a gente comigo aqui nesse período. Segue, cara, segue para outro patamar, tenho certeza que muito mais longe do que a gente está nesse momento aqui. Obrigado, Eduardo. Obrigado por 7 anos de dedicação à empresa. Uma história super bonita que a gente contou parcialmente aqui na apresentação. Estou muito feliz, agradecer ao conselho aqui por esse processo de transição. Estou muito feliz e honrado aqui poder seguir esses passos. Obrigado. Bora para aqui, né? Bora. Valeu, cara. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão Reação e, em seguida, clique em Levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em Abaixar a mão. Nossa primeira pergunta vem de Caio Moscardini, do Santander. Senhor Caio, você pode abrir o seu microfone. Oi, pessoal, bom dia, obrigado por pegar minha pergunta. 2 perguntas aqui do meu lado. A gente viu, né, uma captação agora de segundo semestre que parece estar bastante boa, né? Eu queria entender um pouco como que está vindo o preço, né, nessa captação. Se vocês puderem comentar um pouco, acho que ajuda bastante. E segunda pergunta com relação aos recebíveis, né? A gente vê, né, em dias de recebíveis uma melhora bastante expressiva e tal, também, né, gerada por conta dessa mudança dos recebimentos dos financiamentos, mas queria entender se esse é um patamar que a gente deveria continuar vendo ao longo dos próximos trimestres ou se tem mais chance da gente ver alguma melhoria ali do lado de dias de recebíveis. É isso. Muito obrigado. Bom dia, Caio. Obrigado pela pergunta, cara. Deixa eu começar pela segunda, que eu consigo matar aqui. A primeira, depois eu peço para o Marcel complementar o que eu for falar. Sobre os recebíveis, sim, o nível de recebíveis que a gente atingiu é um nível não só estável, como na verdade a gente vê melhorias ainda para frente, né? Como você vê, a gente está com uma penetração do DIS reduzindo a cada captação, isso vai melhorar processo de recebíveis, mudança no modelo do financiamento privado é uma mudança permanente, que também vai reduzir os recebíveis para frente, e a gente ainda tem, na verdade, no conta receber, você lembra que quando a gente fez a mudança do modelo, na verdade eu não fiz antecipação dos alunos antigos dos modelos de financiamento privado, né? Então esse conta receber ainda vai cair, o que vai ajudar ainda mais esse patamar dos dias de recebíveis.
E da tua primeira pergunta de captação, cara, a gente realmente está muito feliz com o processo de captação, né? Ele tem sido um quantitativo acima do que a gente esperava, né? O mercado, de forma geral, está bastante disciplinado, diria aqui, com postura de ticket. Deixa eu pedir para o Marcel me complementar. Beleza, obrigado, Caio. Não, só complementando o Rossano, em termos de ticket, o mercado está bastante comportado, acho que a gente não está vendo nenhuma loucura ou agressividade exacerbada, tá? A gente tem uma característica agora, no presencial, os preços vendo bastante parecidos com o ano passado, desse novo entrante, e no EAD aí dentro do portfólio também bastante parecido ali, puxando um pouquinho mais para os cursos ali que a gente tá vendo um desempenho melhor de tecnólogos, e também esses que estão vindo junto da parte de saúde, né? Mas é isso, assim, o mercado bastante tranquilo e comportado, né, na parte de pricing, cara. Não, tá claro, pessoal. Parente, parabéns aí pela trajetória, boa sorte, bem-vindo aí, Lobão e Aquino. Um abraço, obrigado. Obrigado, Caio. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Santos, da JP Morgan. Senhor Marcelo, pode prosseguir. Bom dia a todos, Parente, Rossano, Aquino, Lobão, Marcel, o resto do time da Edux. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas. Primeira, uma pergunta um pouco mais ampla, assim, teve o novo marco do EAD, várias regras mudando, vocês já tiveram mais tempo para analisar os impactos. Vocês poderiam discorrer como vocês veem os impactos em duas dimensões. Uma, na Edux, o que deveria acontecer? Eu sei que ninguém tem bola de cristal, mas como que vocês veem as coisas? Impacto em preço, impacto em custo, passa, repassa, não repassa. E a segunda dimensão no mercado, como que isso deve mudar o comportamento do mercado e dos players na sua visão? E a segunda pergunta, só correr rapidamente como está o ambiente competitivo de medicina para o intake da segunda metade do ano. Obrigado. Bom dia, Marcelo. Obrigado pelas perguntas, cara. Vou pedir ajuda aqui dos especialistas nas duas, né? Mas só para adiantar aqui a questão do marco, né? Numa mensagem geral, a gente vê os impactos, o net de impacto do marco muito positivo para o setor em geral, né? Acho que ele bota uma ordem e dá uma clareza mais ampla. Isso é bom não só, primeiro, obviamente, para o mercado financeiro, tinha um overhang no setor de forma geral por causa da incerteza que o mercado traz, mas a gente tem certeza que para o aluno também, né? Agora fica muito mais claro para o aluno, fica mais claro que ele tem três modalidades disponíveis, oficializa a modalidade que a gente mais crescia nos últimos trimestres, né, que é o semipresencial, reforça diversos aspectos de qualidade, a gente é muito confortável com a entrega de qualidade da Edux, deve reforçar ainda mais a nossa posição competitiva, mas vou passar para o Haroldo aqui para entrar mais nos detalhes como é que ele está enxergando aí esse impacto em captação. Obrigado, Rossano. Obrigado, Marcelo, pela pergunta. Boa pergunta. Só, eu acho que a gente vê de uma forma super positiva e otimista também o marco, e aí eu vou te detalhar um pouco mais. O primeiro ponto é que a nossa expansão, aí eu vou falar primeiro da tua primeiro ponto, que é sobre Edux, depois eu falo sobre o mercado. Na Edux, a nossa expansão para polos parceiros é mais recente, né? Como já foi falado, isso aconteceu no final do segundo TRI do ano passado, essa expansão de capilaridade para todos os parceiros. E a infra já foi feita nos moldes do que já se falava, que foi confirmado quando veio o marco. Então, o que a gente vê é uma infra que não muda com o marco atual, e isso é relevante, importante para a gente para frente. O segundo ponto é, muito tem se falado de polo pequeno, ou a quantidade de polo. A gente continua com a nossa premissa de ter polos o mais leve possível, o mais escalável possível, que é o que a gente tem falando há vários anos. Então, é como a gente adapta isso para o novo marco, mas a gente acha que muda pouco, principalmente porque os polos, no nosso modelo, sempre foram viabilizados e rentáveis com os custos EAD de origem, né, e que mudam relativamente pouco agora no cenário atual. Então, eles não eram baseados, não tinham uma rentabilidade baseada no SEMI. O SEMI vem como ajuda, né? Então,
para rentabilizar ainda mais esses polos. Então, toda a expansão do SEMI, ou até a mudança atual, ela vem de um produto que não viabilizava e ela vem ajudando a rentabilização, o resultado dos polos, da base de polos. E talvez o terceiro ponto que eu queria comentar aqui é sobre, para finalizar, eu acho que o SEMI continua sendo uma oportunidade para a gente. Então, esse aumento de capilaridade é recente, ele não maturou, na verdade, fez 1 ano agora, pouco mais de 1 ano. Então, a gente tem agora no terceiro TRI essa captação que a gente está tendo atualmente forte, já em bases comparáveis com relação à quantidade de polos, e a gente vê ele crescendo forte já em bases comparáveis com relação à capilaridade, o que para a gente é relevante, era o que como é que vai ser quando chegar em bases comparáveis? Chegou, e a gente está vendo essa captação forte com essa mesma base. Então, a gente está otimista, dado que a gente, primeiro, você comentou com relação à estrutura de custos. A estrutura de custo com relação à infra está dada, não muda com o marco em relação ao que a gente tinha implantado, nem nos polos próprios, que na verdade a infra é bem forte e semelhante ao presencial, ou a dos polos parceiros, que é mais recente. E com relação à estrutura de custo recorrente, né, OPEX de operação, a gente tem ação para mitigar praticamente tudo. E uma última observação é que a gente já fez o espelhamento nas novas modalidades de acordo com todo o marco. Então, os custos que mudam ou que vão mudar já estão sendo vendidos tanto no atual quanto no próximo. Então, a gente já tem esse teste já rodando há mais de 1 mês. Então, grande parte está mitigado aqui, o Marcelo. Com relação ao mercado, acho que muito vem sendo falado, acho que todo mundo otimista com relação ao mercado, como o Rossano comentou, né? A incerteza acaba. Então, o ruim era o que é que vai vir. Veio, a gente sabe, e está o mercado todo se adaptando a isso, cada qual da sua forma, muda um pouco para quem já tinha base um pouco mais instalada, ou a gente que tinha mais recente, mas o fato é que o mercado está vendo como algo positivo com relação a acabou a incerteza, e agora como a gente atua para mitigar custo e capturar o máximo que tem de receita, com um ponto que o Rossano também já comentou na apresentação que a gente vai ter aí canibalizações que são positivas com relação a ticket. O que está pouco sendo falado, mas é um EAD que vai para um ticket de presencial, desculpa, que vai para um ticket de SEMI, é um SEMI de enfermagem que vai para um ticket de presencial. Então, o que a gente vê hoje, o SEMI para a gente é uma oportunidade, tá? Dada principalmente a nossa expansão recente. Não sei se te respondi tudo, falei bastante, você pediu Não, um pouco mais geral. muito completo, Haroldo. Obrigado, como sempre. Foi ótimo. Indo para o próximo ponto aqui de medicina, vou passar para o Silvio aqui detalhar, mas de novo aqui reforçando, né, Marcelo, você sabe, a gente posiciona a Idomed sempre com uma marca premium de todas as praças que a gente atua, né? Isso dá para a gente sempre um conforto de posicionamento em momentos mais competitivos. Claro que com esse aumento de oferta de vagas que acontece, você mexe com os ambientes competitivos, mas o grande trunfo nosso nesse momento é um posicionamento diferenciado que a gente tem em todas as marcas. Vou passar um pouco para o Silvio para ele falar como é que ele está vendo o mercado aí nesse momento. Perfeito, Marcelo. Então, bom dia. Na linha do que o Rossano já colocou, a gente certamente acompanha, né, e monitora o comportamento do mercado com essas novas vagas de medicina entrando, né? Mas claramente o que a gente está vendo é que os cursos de maior tradição, né, que já tem ali na praça um posicionamento mais forte, né? Tendem realmente a sofrer menos. Então, a gente teve um primeiro semestre bem positivo aqui na captação. A gente tem uma estratégia, de fato, de colocar a maior parte dos mensalistas no primeiro semestre, né? Então, esse balanço entre as vagas anuais autorizadas, a gente concentra mais no primeiro semestre. Então, como você perguntou do segundo semestre, a gente tem no segundo semestre, a gente acaba dedicando mais fortemente, né, planejando a ocupação de vagas do que a gente tem de financiamento público, né, o FIES. E aí, por isso, motiva a curva é um pouco mais lenta, mas o que claramente a gente está vendo é que não estamos percebendo nenhum grande preocupação em relação ao preenchimento das vagas, não, principalmente agora com o aumento do teto do FIES, né, que, como a gente sabe, sai agora de 10 mil, né, de ticket mensal para 13, vem de novo uma alavanca importante aí de fortalecimento e de garantia, né, de que a gente vem forte aí no preenchimento das vagas do segundo semestre.
Como colocou também bem o Rossano, assim, a diferenciação dos atributos, do ponto de vista de qualidade, infraestrutura, tradição, né, reputação, isso sem dúvida faz muita diferença. Então, esses impactos no mercado de medicina, a gente está vendo que eles estão sendo, não é linear, né? Eles estão sendo absolutamente diferenciados a depender da região, por exemplo, região mais protegida, menos protegidas, e mesmo em lugares eventualmente mais desafiadores, a gente percebe que a presença de uma unidade mais forte se destaca muito em relação às demais no que tange a candidato vaga, né? Então, a gente não está vendo realmente, apesar de estamos monitorando, entendendo como é que a gente amplia cada vez mais esses atributos de diferenciação, não nos parece algo preocupante, pelo menos nas regiões e nas praças onde a gente opera. Perfeito. Obrigado aí por ambas as respostas. Nossa próxima pergunta vem de Samuel Alves, do BTG Pactual. Senhor Samuel, você pode prosseguir. Bom dia, Rossano, Parente, aqui no demais diretores. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira um pouco mais pontual sobre provisão de contingências, né, que ficam em torno de 50 milhões nesse trimestre, né? Vocês até descreveram ali 14 milhões de relacionados a um processo tributário, né? Quando a gente tira isso, né, pensando ali em mais ou menos 37 milhões por trimestre, está certo o entendimento que esse passa a ser um novo patamar recorrente? Não sei se tem alguma sazonalidade ali entre trimestres. Essa é a primeira pergunta aqui sobre provisão de contingências. Uma segunda pergunta, um pouco mais é, é, longo prazista, aqui um pouco mais olhando para frente. Sei que está cedo para falar de 2026, mas queria pegar mais a cabeça qualitativa aqui de vocês, né? Assim, acho que está muito clara a confiança, né, da administração no híbrido, né? Mas o que vocês imaginam assim para 2026? Dá para crescer, por exemplo, no presencial? Vocês acham que é uma dinâmica de estabilidade para o ano que vem? Tendo em vista até tudo que vocês comentaram também do novo marco. O EAD, por exemplo, vocês imaginam que ele é um direcional para baixo? E aí é um jogo de crescimento mais no premium e no híbrido, né? E também queria ouvi-los assim, pensando também para o ano que vem, se dá para ter alavancagem operacional, né? Ou se não, se a companhia vai ter que reforçar um pouco o time de corpo docente por conta de novo marco também. Enfim, mais para tentar entender um pouco a cabeça de vocês para o ano que vem. Obrigado. Olá, Samuel, boas perguntas, cara. Deixa eu começar pela segunda aqui. Cara, é muito difícil sempre prever captação, né? Obviamente é um fator sempre muito exposto a condições macro, né? É difícil essa previsibilidade, a gente já tentou, o Eduardo falava isso sempre, né? A gente já tentou fazer correlação com diversos indicadores, é sempre muito difícil, né? Tem uma questão de confiança, de consumo, disponibilidade de renda na população, e a confiança depende de diversos fatores, né? Fatores políticos, fatores econômicos, fatores sociais, que tornam muito difícil essa previsibilidade. A gente tenta olhar a visão fundamentalista, né? A gente vinha apontando que a gente vinha de captações difíceis, mas que a gente enxergava em breve uma reversão desse cenário de captação e visse uma retomada de captação. Por isso a gente ficou muito feliz, a gente vê um segundo semestre vindo com uma captação acima do que a gente previa, com um crescimento grande em relação ao ano anterior, em todos os segmentos, né, cara? No segmento do semipresencial, que já vinha sendo mais forte, vem mais forte ainda, o digital e presencial com crescimentos de single digits, como a gente previa. Então, estamos muito confiantes. A tendência seria isso traduzir para 2026, né? Então, em geral, historicamente, quando você olha, o cenário de captação do segundo semestre de um ano é um bom indicador para o cenário do ano seguinte. Então, a gente acredita que esse cenário deveria se reproduzir. Do teu ponto do presencial, o que a gente falava do presencial também era isso, né? Que a gente vinha já de uma estabilização de captação, se você pegar mesmo dados do INEP, a captação do presencial já vinha se estabilizando já nos últimos anos, e que a nossa visão era que em algum momento ela começaria uma trajetória de crescimento, ainda crescimento em single digits, ele viria, e parece que isso está confirmando, os dados atuais estão confirmando essa capacidade do presencial de crescer em single digits. A gente não vê grandes potenciais de crescimento se não houver nenhum fator macro muito relevante, mas sim a gente acha que o presencial ainda é um negócio que vai apresentar crescimento, e isso já está aparecendo por agora. E a gente é muito bem posicionado, né, cara? A gente manteve o footprint em todas as cidades praticamente que a gente estava, certamente em todas as capitais. A gente está muito bem posicionado para captar esse crescimento. Ele pode ser sim beneficiado
pelo marco de alguma forma, a gente não bota isso nas projeções, mas é um upside que pode vir, né? Parte do direcionamento do novo marco é de um fortalecimento do presencial, a gente acha que é um dos players mais bem preparados para receber esse modelo. Então, com isso, acho que a última parte foi a questão de alavancas operacionais, né? Então, sim, como a gente enxerga crescimento potencial em todos os cenários, isso pode ainda gerar alavancagem operacional. Isso é mais óbvio no IBMEC, né, que tem trazido um crescimento grande, principalmente em campo que estão amadurecendo, então isso traz um óbvio alavancagem operacional. Medicina também, preenchendo mais as vagas dos unidades mais novas, né, que ainda não estão maturadas, isso também traz alavancagem operacional para a operação. E o presencial, como a gente fala, os custos já estavam todos lá, né? Então, o presencial talvez seja os negócios mais alavancagem operacional, né? Essa receita adicional, esse número de alunos adicionais, esse ticket subindo, todos eles jogam direto pro EBITDA, né? Então, estamos muito confiantes, cara. E a força da Edux, lembrando, é esse portfólio diversificado, né? Que permite a gente navegar diversos cenários, né? Você tem alguns semestres mais duros para uma modalidade, outros para outra, uma BU mais pressionada, outra indo bem. Então, essa nossa diversificação dá a possibilidade da gente navegar muito bem em diversos cenários, né? Sua pergunta agora das contingências, vou passar para o Aquino responder, ele está bem por dentro desse tema. Aquino? Fala, Marcelo, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta. Cara, como o Rossano comentou, a gente comentou aqui durante a apresentação, a gente está sendo impactado agora por um ciclo de desligamentos trabalhistas, desligamentos que aconteceram ali no final da década de 10 e início da década de 20, e que já começou a se reverter, né? Então, a partir do ano de 24, 23, a gente teve menos desligamentos, a partir de 24 a gente começou a ter menos processos entrando, mas o ciclo trabalhista aqui no Brasil ele é longo, né? Então, apesar dos indicadores, né, que antecedem a melhoria dessa linha já terem começado a acontecer, né, com tickets médios menores, todo um processo aqui de trabalhar nas causas raízes, para que a gente pudesse ter menos processos, né, e ao mesmo tempo também tickets menores ao receber um processo, eles já aconteceram e a gente está começando a colher os resultados, mas o resultado disso no nosso EBITDA leva um tempo para acontecer. O patamar que a gente teve de legados judiciais no ano passado e no segundo semestre do ano passado, na verdade, né, e no primeiro semestre desse ano, é o patamar que a gente acredita que vai se manter até o final de 26 com uma redução já a partir de 27. Então, acho que basicamente é essa a nossa projeção em relação a esses números. Obrigado, pessoal. Aproveito para desejar sucesso aí para o Aquino, Parente, para o Lobão nas novas funções. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Rezende, da UBS. Senhor Eduardo, pode prosseguir. Bom dia, Parente, Rossano, Lobão, Aquino. São duas aqui do meu lado também. A primeira, eu queria pegar um update de como tem vindo a evasão no SEMI, principalmente olhando para esse intake mais forte que vocês tiveram no primeiro semestre, se vocês têm notado um aumento da evasão agora no segundo semestre. E a segunda pergunta é sobre a alavancagem. A gente viu que a companhia fez uma aquisição ontem, vem guiando um pouco mais para métricas de fluxo de caixa. Queria pegar a visão de vocês sobre a alavancagem da companhia, o que vocês consideram que seja um nível saudável daqui para frente e que possa permitir outros movimentos também, como o que a gente viu ontem. É isso do meu lado. Obrigado. Eduardo, obrigado pelas perguntas, cara. Vou começar pela segunda aqui de novo, depois na primeira eu peço a ajuda aqui do Haroldo. Cara, a alavancagem, a gente segue exatamente o framework que a gente divulgou, né, lá no Edux Day do ano passado, né? Nosso foco primário aí da geração de capital é a redução de alavancagem. A gente tem a mira de chegar uma vez dívida líquida EBITDA, é para lá que a gente está direcionando. E como a gente comentou lá no Dux Day, a gente vai estar analisando e agindo de forma oportunística com M&As, né? Quando surgir deals dentro do modelo que a gente falou, deals que sejam accretive, de marcas fortes regionalmente, bem posicionadas, em cidades que a gente acredita no potencial, a gente vai aproveitar essa oportunidade. Em geral, não são deals grandes, vai consumir uma parte pequena desse caixa gerado e a gente vai continuar atuando assim até chegar nesse nível de dívida líquida EBITDA de uma vez, né? Esse é o nosso alvo. Então, seguimos estritamente dentro do framework de alocação de capital que a gente comentou para vocês lá atrás, cara. Vou passar para o Haroldo aqui para responder primeiro.
Obrigado, Rossano. Eduardo. É, Eduardo, sim, a gente viu um aumento de evasão conforme previsto, tá? Então, como é um produto novo em polo parceiro e muito com a base mais nova, naturalmente e a gente tem experiência de lançar outros produtos, nasce com uma evasão um pouco mais alta, mas a gente está dentro da curva de aprendizado, tanto com relação ao produto novo dos parceiros. Então, a gente está indo para o terceiro ciclo e a gente já vê a melhora conforme a gente tinha projetado, tá? A gente comparou muito quando a gente fez o lançamento do produto ao vivo, do Síncrono, que também faz isso. Então, a nossa curva de projeção e a nossa curva de planejamento seguiu um valor maior, uma melhoria com o aprendizado, e a melhoria de produtividade, o que a gente já está vendo se confirmando, tá? Então, sim, quando a gente lança qualquer produto, ela nasce com a vazão um pouco maior, a gente já vê melhoria e nada que esteja muito diferente do que a gente já tinha de experiência de lançamento de produtos anteriores, tá? Naturalmente, com a base sendo maturada, tanto com o aprendizado de polos, quanto principalmente com a base maturando, a gente vai ver naturalmente essa vazão melhorando e chegando nos patamares próximos do que a gente vê de outros produtos. Perfeito, Rossano, Haroldo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Flávio Yoshida, do Bank of America. Senhor Flávio, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Parabéns, Parente, pela trajetória. Parabéns também, Rossano, Aquino e Lobão, pelas novas responsabilidades. A minha pergunta é com relação à geração de caixa para o segundo semestre agora desse ano, né? Então, eu queria entender como é que está a visão de vocês para o semestre, na visão de vocês, que linha deveria ajudar mais ou dar mais conforto para vocês atingirem o guidance. É mais nessa linha mesmo. Obrigado. Ó, Flávio, obrigado pela pergunta, cara. Caixa é o grande destaque da nossa performance até agora, né? E todos os fatores que vêm sendo positivos ao longo do ano permanecem basicamente para o segundo semestre, né? Como você viu, a gente já está operando acima do teto do guidance, né, quando a gente olha os últimos 12 meses, né, a gente, na verdade, basicamente só operando no mesmo nível do segundo semestre de 24, agora no segundo semestre de 25, a gente já estaria mantendo esse patamar de operar ainda acima do teto do guidance. Cara, como a gente já deu o guidance, estamos muito confiantes nele, não vou falar nada além disso. Nossa previsão ainda é finalizar entre 500 e 600 milhões e o resultado apontado agora do primeiro semestre certamente dá muito mais confiança para a gente, para estar muito bem posicionado dentro desse range, tá? Esse é o foco da companhia, Flávio, desde o Dux Day, cara, é onde a gente tem botado mais esforços, né? A gente vem fazendo, inclusive, ajustes pontuais, principalmente em reconhecimento de receita, para ser mais conservador, garantindo uma maior limpeza do resultado, uma maior estabilidade entre os trimestres, né? Retirando volatilidade, porque no final a gente fica tranquilo que o foco é o caixa e esse vem estando mais forte a cada dia e todos os ajustes que a gente vem fazendo é para mostrar uma maior capacidade de conversão de caixa da companhia. E com esse caixa zerado, como a gente falou na pergunta anterior, né, executar o framework de capital que a gente já comunicou também, foco inicial sempre na redução de alavancagem, vamos continuar pagando dividendos aí próximos do mínimo, níveis que a gente já vem fazendo nos anos anteriores, e aproveitando os M&As de forma oportunística quando surgirem, né? A gente teve uma fortíssima geração de caixa que leva a uma redução de alavancagem nos últimos tempos, mas usamos de forma oportunística as coisas que apareceram, né? Então, nosso programa de recompra de ações de 300 milhões de reais, né? Um programa muito voltoso, se comparar aí com o restante do mercado. Lembrando que ele foi executado a um preço médio aí abaixo de 10 reais por ação, né? Então é um programa que gerou bastante valor para o acionista. Esses acquisitions que a gente fez, não só vocês viram a gente falar da Fameto, mas também das últimas aquisições que a gente fez no ano anterior, são super accretive, né, do múltiplo que foi executado pós sinergias versus os nossos múltiplos atuais. Então, de novo, cara, muito confortáveis e esse número de FCA é o que deixa a gente mais otimistas quando olha para o futuro da companhia. Obrigado de novo pela pergunta. Obrigado a você. Nossa próxima pergunta vem de Maurício Cepeda, da Morgan Stanley. Senhor Maurício, pode prosseguir. Oi, Eduardo, Rossano, demais diretores, obrigado pelo espaço. A gente tem algumas perguntas mais do ponto de vista das implicações regulatórias, né? Então, até começando pelo intake agora do terceiro trimestre, o fato de vocês estarem com esse intake mais forte, até o mercado está com esse intake mais forte, como vocês comentaram,
Pode ser que tenha alguma influência desse interesse pelos alunos buscando se aproveitar do período de transição regulatória, especificamente, obviamente, na parte do digital, né? Mas se existe alguma coisa que possa estar a influência regulatória, dado que vocês também comentaram que não é a questão de preço, né? Que não tem muita agressividade agora. E a segunda pergunta também é regulatória, se também pode ter outras consequências aí, a questão do footprint dos polos, né? Se os polos que vocês têm aí pelo país pode ter uma racionalização dada essas mudanças todas e até a própria questão de escala mínima, e se ainda teria algum risco, né? Porque o MEC tem deixado, parece que tem deixado aberta a possibilidade de ainda regular mais cursos, né? Se vocês acham que poderia ter mais imposição de presencialidade ou proibição de formato. Obrigado. Você, Pedro, obrigado pela pergunta, cara. Vou passar direto para o Udo aqui. Esse Pedro, é, vamos lá, começando aqui sobre impacto na captação. Essa é uma preocupação que a gente tem desde o começo. A gente vem acompanhando toda a captação, separando por modalidade, cursos impactados e cursos não impactados pela regulação. O que que a gente vê? A gente vê sim algum impacto, mas a gente vê os dois grupos para cada modalidade crescendo. Então, a gente vê no EAD crescendo quem está impactado, quem não está impactado, no SEMI a mesma coisa. O presencial ele não tem custo impactado, ele vai chegar. Eu acho que a gente ainda vai ver no futuro o impacto da enfermagem, e aí tem um asterisco aqui, eu acho que a gente tem um footprint de presencial de enfermagem bem instalado. Isso não foi capturado ainda, mas espero que em algum momento chegue, principalmente quando houver de fato a interrupção da captação do SEMI. Então, o que eu posso falar está um pouco mais forte, sim, o que está sendo os cursos impactados, mas a gente vê todos crescendo em todas as modalidades, tá? Cursos impactados e cursos não impactados. Segundo ponto é com relação a possível impacto no footprint. Eu comentei rápido aqui em uma outra pergunta, que os nossos polos, em geral, foram desenhados, enxutos, para ser viabilizados sem o SEMI. Então, o que a gente vê é que o SEMI está vindo ajudando. Então, a gente vê que o impacto que pode ter em alguma alteração tem mais a ver com produtividade do polo, mais do que propriamente mudanças vindas do marco, tá? Então, dado que a expansão do SEMI para polos parceiros é bem recente, o impacto que sai do EAD do presencial, majoritariamente, o impacto maior, de fato, são as licenciaturas, que também já estão em oferta, e a gente tem uma contingência grande com relação à estrutura de curso para ofertar nos polos parceiros. O que a gente vê é que essa mudança de footprint deve ser, e se houver, vai ser pontual, tá? Então, a gente tem vários cenários aqui, sensibilidades aqui de alterações de mix de captação, e a gente continua, de novo, com a premissa de manter o mais leve possível para estar protegido com possíveis alterações que vêm de regulação ou de estrutura de custo, de estrutura de preço, desculpa. O último ponto é com relação ao risco futuro. As portarias estão aí, né? O que pode vir pela frente, de fato, são DCNs, né? Que são regulações específicas de curso, que podem colocar restrições específicas, que a gente não está vendo por enquanto. Mas o que falta, e pode haver, é isso, ou alguma regulação em relação à infra específica, que também essa parte de infra está embutida nas portarias que já saíram, não teve nada específico. Não está muito sendo falado sobre isso, Maurício. O que a gente está vendo é que as DCNs vão vir, como vem naturalmente, e vamos esperar, assim. Sobre as modalidades como um todo, já saíram. O que pode sair é, de fato, alguma coisa que venha em ajustes de DCN, das regulações específicas de curso, tá? É isso que, de fato, pode vir de novo e que pode alterar cursos específicos. Legal, Rodô. Obrigado e, parente, boa sorte lá no conselho. Abraço. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Senhor Vinícius, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar a minha pergunta. Queria também explorar um pouquinho aqui o cenário de
o novo cenário aqui com as mudanças políticas aqui também. É, falar um pouquinho sobre a conversa que vocês estão tendo com o Polo, né? Acho que ficou claro aqui que os polos próprios têm um impacto bastante reduzido, né? Vocês comentaram isso em algumas respostas anteriores, mas quando vocês estão falando aqui com polos de terceiros, principalmente os polos menores, né? Como que tem sido essa conversa? E também acho que seria interessante saber quão representativo eles são, né, na base de polos, também na base de alunos. Alguns eles já começam a sentir um pouco mais, né, depois dessa. Vocês acham que eles vão começar a sentir um pouco mais depois da mudança ficar realmente vigente? Deveríamos esperar um fechamento no próximo ciclo? E aí, o segundo é um follow-up também em relação ao SEMI, né, a captação do SEMI. Se vocês puderem falar um pouquinho, né, sobre como que vocês estão vendo o mercado nesse mesmo segmento, porque vocês estão crescendo bastante expressivamente. Imagino que seja uma migração entre segmentos, né, que está acontecendo. Mas se nesse segmento semipresencial vocês conseguem observar que se é um aluno que está sendo capturado de repente de alguma faculdade mais regional, de um cara que está, ou é uma mudança de perfil, ele está querendo buscar essa experiência aqui e acaba pagando um pouquinho mais, só para a gente tentar entender também de quem que vocês estão ganhando share. Obrigado. Olá, Vinícius, obrigado pela pergunta, cara. Vou começar a responder aqui pelo final, depois eu passo para o outro para complementar. Sobre o teu ponto de migração entre segmentos, se é isso que explica. Na verdade, você está vendo agora nessa captação agora do terceiro trimestre, uma captação forte nos três segmentos. Obviamente, o semipresencial muito forte, né, liderando, e você sabe que o SEMI a gente demorou um pouco mais a fazer essa expansão do SEMI nos polos, né? Então a gente começou isso mais tardinho, então isso virou uma grande alavanca para a gente de crescimento. E um ponto importante, o nosso SEMI, essa expansão ela já começou alinhada com as diretrizes do novo marco. Então a gente continua mantendo essa oportunidade de crescimento super forte para frente. Mas é importante que a gente via, obviamente, uma migração, mas essa migração vinha acontecendo do digital para o SEMI, que para a gente é positivo. O SEMI é um curso de mais alto ticket do que o digital, então ele vinha absorvendo parte da demanda digital e certamente absorvendo a demanda anteriormente caindo para concorrentes nossos, né? Mas agora a gente, de novo, muito feliz de ver o SEMI, o digital também voltando a crescer, né? E sobre tá roubando, cara, sempre tem forças competitivas, mas a gente está feliz de estar vendo que parece ser um movimento consolidado de mercado, né? Esse crescimento de captação, a gente tem visto os concorrentes que já divulgaram e o que a gente vem escutado de mercado, pesquisas como da Roper, mostrando que o mercado está em recuperação, você está tendo uma captação forte agora no segundo semestre. Isso pode estar sendo beneficiado até indiretamente pelo marco, né? Porque como eu falei na pergunta inicial, acho que do Marcelo, a entrada do marco ela tira uma incerteza grande de mercado, né, cara? E para os alunos isso também era uma incerteza relevante. Então, provavelmente a gente vinha tendo pressões maiores em captação por causa da incerteza que foi gerada dentro do mercado. Então, o fim dessa incerteza deve liberar uma nova onda de crescimento da demanda que certamente não duraria só para esse semestre, né? Mas deixa eu passar para o Haroldo para complementar aqui. Nossa, eu acho que a segunda pergunta é isso, Vinícius. É, no final, assim, eu poderia acrescentar com relação a isso, são mais produtos na prateleira com novos atributos. Então, como sempre, vai ter uma parte da canibalização, uma parte de alunos que esperariam isso, que valorizam a presencialidade, que queriam isso e de alguma forma não tinham nos nossos produtos. E tinham na concorrência. Então, certamente, e a gente acompanha parte, tem alguma canibalização, o net é altamente positivo. A gente não tinha na prateleira esse tipo de atributo em grande parte dos polos, a gente passa a ter. Então, parte vai vir de um upsell de quem estava num produto mais barato, mas aí tem mais a ver alguém que queria estar com a marca. Tem uma parte que valoriza mais do que valoriza mais, de fato, o fato de ter a presencialidade, que isso é um atributo importante. Para esses, a gente traz do mercado, não tem a ver com canibalização. É alguém que a gente não conseguia ofertar, a concorrência conseguia, agora a gente captura parte desse mercado. É o que a gente está vendo, que é a maior parte, tá? A maior parte são alunos que, de fato, queriam essa captação, e como a gente fala isso há bastante tempo, o Eduardo fala bastante também, tem falado que o SEMI é o presencial para quem tem mais restrição financeira.
a gente passa a ter isso numa base muito mais capilar. É, indo para a primeira pergunta, com relação a tamanho de polo, impacto footprint, eu acho que eu comentei um pouco, mas eu queria só reforçar que a gente tem uma base de polos pequenas razoável, né? Só que o grande ponto aqui tem muito mais a ver com a estrutura de custos que a gente imputa ao polo e com a rentabilidade que aquele polo tem, muito mais com o fato, que o fato dele ser ou não ser pequeno. Então, a estrutura de custos, a estrutura de rentabilidade é muito diferente entre os players de mercado. A gente acompanha bastante isso, vocês estão falando há muitos anos. A gente tem uma área que a gente sabe mais a rentabilidade do polo do que grande parte das vezes, ou quase todos os polos, mais do que o próprio parceiro. A gente acompanha muito isso, a gente ajuda a ter rentabilidade, não necessariamente dando mais repasse. Então a gente tem acompanhado cada vez mais, e aí não é agora depois que saiu o marco, é quando começou a se falar sobre isso, para manter os polos rentáveis, e o que a gente vê é que continuam sendo. E continuam sendo, eles não tiveram impacto ainda, até porque a captação está muito boa. Na verdade, eles estão com impacto positivo, porque a captação está toda boa. Do EAD está boa, do SEMI está vindo ajudando. O que a gente vê é polos mais rentáveis. Como vai ser no futuro? A gente talvez vê alguma redução no EAD, uma estabilização, crescimentos menores, principalmente nesse impacto inicial, depois ele volta a crescer, mas vai ter, quando tem essa primeira migração. Mas o fato é que os polos foram desenhados para ter uma rentabilidade sem o SEMI. O SEMI está vindo ajudando. Então, a conversa com os polos tem sido em cima disso. Então, e eles reconhecem, assim, o polo sabe mais a rentabilidade. O polo talvez não tenha todos os financials escritos e registrados dele. O fato é que ele sabe quanto dinheiro, caixa que está caindo, que ele vê um caixa sendo gerado, dado que ele está captando um semi com um ticket mais alto, e algo que ele não tinha no passado. Então, a gente não vê isso como algo negativo. Muito tem sido falado sobre isso, Vinícius. Mas o fato é que a gente é muito austero com a nossa rentabilidade e com a rentabilidade do parceiro. A gente não quer que ele tenha uma estrutura desnecessária. A gente não quer que ele tenha um aluguel mais caro ou uma estrutura de pessoas maior do que o necessário, porque a gente sabe que isso compromete a rentabilidade dele, e de alguma forma esse negócio é ruim para o negócio como um todo. Então, a gente tem cada vez sido mais austero e parceiro desses nossos parceiros, se puder falar assim, com relação à rentabilidade dele. O que a gente vê é que isso hoje não tem sido uma grande preocupação, e a gente vê isso, e a gente faz bastante conta. A gente não vê como isso algo negativo no passado, não, tá? De novo, o SEMI está vindo ajudando. Excelente, muito obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Miele, da Goldman Sachs. Senhor Gustavo, pode prosseguir. Bom dia, Parente, Rossano, Aquino, demais diretores. Obrigado pela apresentação. Eu tenho duas também. Eu queria fazer uma primeira pergunta sobre IBMEC. O Rossano comentou no início da apresentação um pouco sobre acho, uma notícia prospectiva interessante, que é esse aumento de oferta de cursos dentro do IBMEC, né? Saindo um pouco do tradicional dos cursos de gestão e, enfim, expandindo um pouco o assortment aqui para outras áreas. Eu queria saber o quanto que isso pode ser um trampolim aqui dentro de IBMEC, tanto para ticket quanto para margem, né? Tiver dinâmicas saudáveis nessas duas variáveis, muito por conta de pricing power e alavancagem operacional, mas enfim, eu queria entender o quanto que esse mix mudando, olhando mais para 2026, pode ajudar numa aceleração de expansão de margem. Essa seria uma primeira pergunta. E uma segunda, acho que mais pensando aqui em ambiente de M&As, fazer uma pergunta até mais exógena nesse tema, né? Queria entender como que vocês estão vendo os processos competitivos, até pegando um pouco a esteira aqui de Unifametro que vocês anunciaram, como que está, enfim, valuation pedido pelos vendedores e como que está a atuação aqui do mercado como um todo, os grandes consolidadores na competição por aquisições aqui, se esse termômetro está um pouco mais quente, um pouco mais frio, pensando aqui em futuros deals que a companhia possa fazer. São esses dois pontos, pessoal. Muito obrigado. Pô, Miele, boas perguntas, cara. Obrigado. Cara, primeiro sobre o IBMEC. Puta, o IBMEC a gente está muito feliz com o que vem acontecendo, né? A capacidade de IBMEC de achar suas alavancas de crescimento, a maturação dos novos campi, o crescimento principalmente de São Paulo, que é o maior ticket nosso nacionalmente, fortalecendo ainda mais a marca, né? E essa expansão
trazendo as alavancas operacionais. Então, na verdade, sempre o nosso pensamento quando a gente olha para frente é como aproveitar ainda mais essa marca super forte, essa percepção de qualidade que a gente consegue passar para os alunos, não só a percepção, mas a entrega de qualidade para os alunos, dessa capacidade do IBMEC de traduzir essas grandes diferenciais que ele tem, seja para outras geografias e outras áreas, né? Então, se estou bem, uma das alavancas certamente é o aumento do portfólio de produtos, né? O IBMEC é muito reconhecido para os cursos, principalmente vinculados a negócio, né? Só que até o termo negócio vem se ampliando, né? Então, a gente vem se aproveitando muito na onda de crescimento de tecnologia associada a negócio, né? Então, a marca forte do IBMEC em cursos de negócio ajuda a se expandir para cursos de tecnologia, obviamente com uma pegada mais de negócio. O direito já é uma cadeira super forte em algumas praças, está se expandindo ainda mais em outras praças. Então, certamente continua sendo uma alavanca importante da estrutura do BMEC. Fora outros, cara, a gente vira e mexe, analisa oportunidade de expansão geográfica, como levar essas marcas para outras localidades. Tem alavancas em vida toda que ainda são imensas, né? O BMEC já faz um bom uso, se aproveita bastante da sua marca para oferecer cursos de vida toda, cursos de B2B, mas o Reginaldo tem trabalhado para expandir ainda mais essa vertical. Então, cara, o BMEC só alegrias e boas perspectivas de crescimento aí para o futuro, né? Na tua pergunta de M&A, cara, você sabe que a gente é eternamente frustrado por não conseguir achar mais negócio, né? Porque a gente acha que esse mercado deveria ser um mercado mais consolidado do que é. Então, a gente é muito ativo na busca de oportunidades, só que a gente é muito conservador na alocação de capital. A gente só faz deals que efetivamente sejam accretive em praças que a gente gosta, com boas marcas regionais. Esse negócio, coisas que juntam esses três critérios, não está sendo fácil de aparecer. Então, a gente tem feito 1 ou 2 negócios por ano, esse parece ser o ritmo que vai seguir para os próximos anos, mas não por falta de diligência nossa em buscar esses ativos. A gente acha que é um tipo de movimentação para o mercado que gera muito valor, né? Acaba que a gente é um player de operação com uma operação muito eficiente, de qualidade, que gera valor para qualquer negócio que venha para dentro desse guarda-chuva, né? Esse valor pode ser compartido com a parte vendedora, mas a gente sabe que existem fatores não objetivos, certamente não financeiros, que acabam impedindo volumes maiores de negociação de acontecer, né? Mas, de novo, nossa visão ainda é muito positiva, deveriam ter mais do que vem acontecendo, mas a gente não consegue dizer se essa coisa vai deslanchar para o futuro, tá? Mas a gente gosta muito, a gente está muito feliz com esse deal da Fameto, tenho certeza que vai gerar muito valor para a comunidade local, para os alunos atuais da Fameto, para o nosso acionista, para os acionistas anteriores da Fameto, obviamente finalizado todo o ciclo do CAD, né? Mas estamos super empolgados com esse deal e gostaríamos de ter mais como eles pela frente, cara. Tomara que outros escutem aqui a nossa fala e venham nos procurar. Então, estamos abertos aqui. Excelente, Rossano. Super claro. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Leandro Bastos, do Citi. Senhor Leandro, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado. São 2 aqui rápidas. A primeira aqui, voltando no guidance, né? Acho que vocês passaram aqui na apresentação sobre várias alavancas aqui para melhores margens no segundo semestre. Queria pegar aqui uma cor se, assim, below EBITDA, vocês também enxergam oportunidades, acho que no segundo semestre do ano passado, financeiro, imposto, algumas linhas ajudaram. Queria só entender se para esse ano também a gente poderia pensar algo parecido, pensando aqui no guidance de EPS. Esse é o primeiro ponto. A segunda aqui, sobre medicina, né? Acho que o Silvio comentou aqui, preenchimento de vagas, que segue tudo bem. Se vocês puderem só passar um pouco de cor, candidato vaga, como que vem evoluindo nessa última captação, ticket do calouro, e também aqui quando a gente olha o ticket médio de medicina, tem um efeito mix importante, né? Por quanto tempo isso deveria aqui permanecer nos números e o ticket medicina médio aqui um pouco mais baixo, né? Só esses os pontos aqui. Obrigado. Ô, Leandro, obrigado pela pergunta, cara. Sobre o guidance, efeitos below the line, a gente não vê nenhum grande impacto positivo comparado ao ano anterior, nem negativo. Então, deveria ser um below the line bastante estável contra o ano anterior, né? Claro que a gente tem o impacto negativo de Selic, né, que a gente detalhou ali na apresentação falando sobre o primeiro semestre. Infelizmente, parece que vai continuar até a segunda ordem do macro e deve continuar no segundo semestre, mas uma comparação até menos tem um salto menor quando você olha agora o segundo semestre contra o segundo semestre do ano anterior. Então, nada muito relevante no below the line para você projetar. Sobre medicina, cara, eu vou começar
pelo final aqui, passo aqui para o Silvio complementar, mas esse efeito do mix ele vai continuar enquanto os campi de mais médicos estiverem maturando, né? O Silvio confirma, mas isso deve, imagino que deve levar mais de 2 a 3 anos para ter a maturação completa desses campi. O ticket de calouro, você perguntou sobre a dinâmica, a gente não abre essa relação candidato-vaga, isso é uma informação competitiva que a gente acaba guardando. Como eu falei anteriormente, obviamente você tem maior oferta de vagas, né? Quando você tem maior demanda, você afeta de alguma forma essa dinâmica competitiva. Mas, de novo, a nossa estratégia é de diferenciação, a gente se posicionar como a marca principal em cada um dos estados que a gente atua, tornando isso uma barreira natural para o Idomed. Esses impactos pontuais dessas novas instituições que estão entrando, oferecendo novas vagas, a gente acha, inclusive, que ele tende a ficar mais mild aí ao longo do ano, porque a qualidade ela vai se provando com o tempo, né? Então, na verdade, a experiência que a gente oferece para os nossos alunos é uma experiência muito diferenciada e isso se mostra na prática, né? Então, a gente acredita que, inclusive, vai até aliviar essa pressão de mercado que acontece com as novas vagas, com um fortalecimento cada vez maior do nosso posicionamento. Quer complementar isso? Perfeito. Só complementando, acho exatamente isso. A gente tem esse mix onde a gente tem aumentado a proporção dentro da base de alunos da maturação das unidades mais médicos, que elas têm um ticket um pouco menor, né? E além disso, claro, a gente adere ali ao FIES e ao ProUni, e até o momento era o ProUni Social. Então, essas safras, né, elas vão sendo carregadas e acabam por causar essa alteração, esse desvio em relação ao ticket, nessa diferença, mas que isso tende a estabilizar, como o Rossano comentou, principalmente com essa mudança, por exemplo, do teto, que já foi comentada, né, o teto do FIES, né, que passa a tornar essa representatividade do FIES mais interessante ali do ponto de vista do ticket. E a questão como bem colocou o Rossano, da relação candidato-vaga, o nosso modelo, inclusive, é um modelo onde o edital é onde está unificado, né? Então, há uma compensação, inclusive, das praças onde a gente tem uma maior demanda ou menor demanda, à medida que a gente preenche as vagas, aqueles que não foram admitidos naquela praça, eles migram e têm a oportunidade de ingressar em outro dos nossos cursos. Então, o nosso modelo acaba fazendo com que essa relação das vagas não se perceba grande problema ou grande variação por conta disso, apesar desse mercado, sem dúvida, mais desafiador que a gente está vivendo aí. Só um elemento adicional, e também já citado pelo Rossano, quando eventualmente alguma praça que a gente tem maior ticket, né, ou está acima da média, essa conversão acaba o estudante indo para um curso de valor mais baixo, é muito comum, né, depois esse estudante perceber que a diferença de ticket não vale a pena em relação ao que ele tem de entrega de serviço. Ele acaba buscando a transferência, né? Então, você tem um modelo de transferência e aqueles que, porventura, trancam ou não renovam, vão para um curso de ticket mais baixo, acabam voltando por reabertura. Então, a gente nunca teve, por exemplo, na série histórica, tanta reabertura como nesse momento, mostrando que a despeito dele sair por um ticket mais baixo, eventualmente, ele acaba entendendo que não vale aquela diferença em relação à oportunidade que ele tem, network, pesquisa, cenários de prática, que são muito caros para a medicina, e acabam voltando com a forma de reabertura, compensando, equilibrando novamente o ticket global. Então, é bem na lógica aí do que o Rossano colocou, só esses complementos aí adicionais. Tá claro. Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Bom dia. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Rossano Marques Leandro para que faça as considerações finais da companhia. Inclusive, antes de dar minhas considerações finais, vou aproveitar que no final da nossa apresentação parece que houve uma falha de áudio também, e eu estava fazendo um agradecimento final ao Eduardo, então aproveitar aqui para repetir o que eu estava falando lá, agradecer ao Eduardo e parabenizá-lo aí por essa bela história aí de 7 anos com a Edux, né? 7 anos de contínuo crescimento, inovação, fortalecimento da nossa relação com o mercado, fortalecimento da relação com nossos alunos, então estamos muito felizes aí com essa história construída, onde todo esse time que está aqui falando com vocês fez parte. Desejar sorte aí para o Eduardo, pedir que ele continue sendo bonzinho com a gente quando estiver lá no conselho, ele está assumindo a cadeira no conselho de administração a partir de hoje. Obrigado e parabéns aí, Eduardo. Obrigado, Luciano. 7 anos muito bacanas. Feliz de ter formado esse time aí, que é um time campeão. Cara, muito obrigado pela confiança de todos vocês aí, gente. Abraços. Obrigado, Eduardo.
Pessoal, então, para finalizar, olhando para frente, né, fortalecer de novo a nossa mensagem da forte geração de caixa, esse é o foco da companhia, a gente acha que esse é o grande indicador que mostra o nosso caminho, né, e mostra o futuro da empresa. A gente segue muito feliz com os resultados que vem acontecendo de captação, isso garante a capacidade de crescimento do nosso negócio, os sinais são muito positivos. Outra coisa que a gente está muito feliz aqui com a Fametro, tive a oportunidade de falar sobre isso nas perguntas que foram oferecidas, né, um deal que vem para mostrar a capacidade da Edux de gerar valor dentro desse setor, né? A gente tem diversas alavancas de crescimento, o crescimento inorgânico certamente é um deles, esse é um setor que deveria se consolidar no longo prazo, a gente está posicionado para ser um grande consolidador, mas a gente também enxerga diversas alavancas de crescimento em todos os nossos setores, em todos os nossos segmentos, de forma orgânica, né? A gente tem trabalhado bastante aqui como um time para identificar e botar os recursos necessários para garantir que essas alavancas vão gerar muitos resultados para o futuro. Então, com isso, eu agradeço a presença de todos, foi um prazer ter todos aqui. Obrigado de novo. Um abraço. A videoconferência da Edux está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.